Eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que tem a ver com o nosso tempo, né? Mas que às vezes nós não entendemos bem a Deus, às vezes nós não compreendemos, né, a ciência de Deus, a lógica de Deus. E existem muitas ocorrências, muitos casos, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e que mostram a estratégia de Deus, mostram o seu modo de agir. E o profeta Isaías, ele transmite uma profecia, uma palavra do próprio Deus, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles eram porta-vozes de Deus para animar o povo, admoestar, repreender, dar uma palavra de consolo, de direção muitas vezes. E o profeta Isaías, ele diversas vezes ele fala, né? Assim diz o Senhor, com todos os profetas, assim diz o Senhor. Isso é o que Deus nos fala. E no capítulo 55 de Isaías, versos 6 a 9, nós lemos isso. 55. Isaías 55, 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E também Paulo fala algo semelhante, de uma forma mais sucinta, mas se você ler o capítulo 2 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai ver também esse tipo de referência. Só o verso 14 do capítulo 2 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas lhe se discernem espiritualmente, ou elas são entendidas espiritualmente apenas. Então, como nós estamos vendo esse tempo, como nós estamos avaliando, fazendo a leitura deste tempo, né? A pastora Heloísa tirou um pouquinho da minha pregação aqui, mas não tem problema não. É isso aí, o Espírito é o mesmo. Como nós estamos sentindo isso, né? Vamos então lembrar-nos de um ocorrido há muito tempo atrás, no tempo dos juízes, em que Israel era governado pelos juízes, quando se repetiu muitas vezes o que era repetido no livro de Juízes, uma frase que dizia assim: tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou nas mãos do rei fulano de tal, do povo tal, por tantos anos, e foram oprimidos, até que eles buscaram o Senhor, se arrependeram e pediram a misericórdia. Então Deus envia um livramento. Que esse tempo que nós estamos vivendo não seja um tempo que a nossa oração seja apenas essa: nos livra, Senhor, nos livra, nos guarda, ó Senhor, que passe esse tempo, que esse vírus vai embora. Isso é uma oração válida, mas não pode ser só essa. Nós temos que olhar para as nossas vidas. Por que Deus nos parou? Por que Deus está dando uma estratégia à igreja nesse tempo que não se entende muito, né? Aqui nesse caso, esse povo de Canaã, o rei Jabim e o seu general Cícera, eles estavam oprimindo a Israel na parte do norte, onde tinham as tribos de
Naftali e Zebulon, mais próximo do Mar da Galileia. Então esse rei de Canaã, ele era muito poderoso no seu armamento. Eles tinham 900 carros de guerra, ou seja, eram aquelas carruagens, né, com 2 cavalos, que ia um ou dois soldados ali, e eles eram quase que indestrutíveis, que eles viam um ataque daquela cavalaria e iam passando por cima dos que estavam a pé, e os carros eram de ferro, e era muito difícil lutar contra eles. Eles tinham 900 carros de guerra, então eles assustavam Israel, e Israel tinha que pagar tributo, tinha que muitas vezes dar toda uma colheita, e eles estavam ali depredando, né, dizimando as terras de Israel e oprimindo o povo. E eles clamam ao Senhor. E nesse tempo Deus levanta uma juíza, mulher, né, que se chamava Débora. E Débora, então, ela recebe uma palavra do Senhor, que eles fossem enfrentar esse povo de Canaã, do rei Jabim, e que ela manda chamar a Baraque, que era um líder naquela época de Israel, que foi como um general nessa batalha. Ela manda chamar a Baraque e entrega uma palavra do Senhor a ele, dizendo assim: então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? E Baraque então faz o que ela está orientando naquele tempo, uma palavra do Senhor. Nesse tempo em que as batalhas eram feitas corpo a corpo, o lugar mais adequado era a planície, era um lugar plano para você se movimentar, para você correr e fugir, se fosse o caso, ou atacar de uma forma mais rápida, por um lado ou por outro. E aqui Deus dá uma estratégia diferente. Ele diz: vocês vão subir no Monte Tabor, e vão aguardar até a hora em que eu vou dar o sinal. E aí então, através de Débora, né, foi quando ela dá essa ordem aqui. E a partir daí então eles podem começar a descer do monte e ir em direção àquele exército inimigo, aqueles carros que estavam todos preparados ali para a guerra. E ela diz isso. Então Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Aqui não dá muito detalhe, mas eles tinham esses carros todos, porque Israel tinha tanto medo se de repente agora foi tão fácil resolver, porque a estratégia do Senhor era que eles ficassem lá em cima do monte. Quando Débora, depois da vitória, ela compõe um cântico, compõe um louvor a Deus de gratidão, ela explica o que aconteceu, né? No capítulo 5, já, verso 4, diz assim: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. O que aconteceu aqui? Eles estavam no vale, os inimigos estavam no vale, e começou, pense aqui nas nossas chuvas de Belém, como é que deu semana passada, que inundou tudo aqui. O Senhor mandou uma chuva dessa, começou a trovejar. Ele fala desde Seir, que era lá mais para o sul, as montanhas dos Edomitas, e veio aquele pretão, aquelas nuvens negras, e uma chuva torrencial. E rapidamente, como eles estavam no monte,
aquele vale foi se enchendo de água, e um vale próximo a um rio que está seco no momento, mas que começa a encher, ele começa a ficar uma lama, ele começa a ficar um barro liguento, um barro que afunda, e os cavalos começaram a trancar os pés ali, prender e não conseguir se mexer. Então, por causa disso, a infantaria que os judeus tinham, que os israelitas tinham, foi muito mais hábil, muito mais ágil, porque os homens são mais leves do que os cavalos, e eles puderam chegar no inimigo e derrotá-los. E eles presos ali, os cavalos não podiam andar, e eles foram facilmente derrotados, e aqueles que puderam fugiram, e os outros foram vencidos na batalha. Então vejam que essa estratégia não tinha nada a ver com as guerras daquele tempo. Era uma coisa diferente, uma coisa única, né? Quem saberia que Deus mandaria a chuva? É claro que se soubessem, aos próprios inimigos tomariam outras atitudes, mas ninguém sabia. Mas o Senhor, na hora certa, que Ele manda eles começarem a descer o monte, a chuva vem com toda a sua força e acaba inundando aquilo ali, até arrastando os próprios carros e dando a vitória. Assim aconteceu com Gideão, que tinha que ter uma luta tremenda contra os midianitas, e Deus diz: não, tem muita gente, vocês vão dizer que a estratégia, a inteligência, a força de vocês que deu essa vitória. Eu vou mostrar que eu que dou a vitória. E ele então diz: pegue só os homens, faz um teste lá com os homens, sobra só 300. Com esses 300 é que você vai lutar. E ele dá uma estratégia também a Gideão, e Gideão obedecendo, e seus homens obedecendo, eles ganharam a batalha. Outro dia, falando aqui sobre Josafá, também, Deus lhe fala: não bote os guerreiros na frente, bote aqueles que são os músicos, que são os levitas, os que tocam instrumentos, para ir na frente do exército, louvando o Senhor e dizendo que o Senhor é aquele cuja misericórdia dura para sempre. E eles foram e venceram a batalha. O Senhor mesmo pelejou e lutaram uns contra os outros e se autodestruíram. Então, Deus também tem uma estratégia nesse tempo para nós, que nós temos que entender. A pastora Heloísa falou bastante aqui sobre isso. Deus está nos unindo mais como família. Aquele tempo que não tínhamos, marido e mulher, mães e filhos, pais e filhas, pais e filhos. Deus está restaurando muitas coisas, o lugar do marido, numa liderança espiritual no lar, o lugar da esposa como uma auxiliadora, como alguém que está junto, que se posiciona, os filhos chegando mais próximos dos pais e convivendo mais, e isso tudo tem edificado os lares. Enquanto que você vê aí fora a estatística aqui do norte todo e em todo o Brasil, mas em especial do norte, a violência doméstica tem aumentado. Por quê? Porque os lares não têm a Cristo, não têm a paz, não têm sossego. E aí a pessoa fica dentro de casa agitada, querendo fazer alguma coisa, querendo sair, não pode, e discussão, eu vou sair, não sai, aquela discussão, aquela coisa, não há acordo. E alguns querem beber, que sai todo dia para beber, mas aí ele tem que beber em casa, fica violento, e violência de todas as partes. Os filhos absorvem aquela violência e fica um caos. Enquanto que nos lares dos filhos de Deus, Deus tem trazido a paz, Deus tem trazido a bênção, tem louvado o Senhor, Deus tem se manifestado, trazido cura, trazido proteção, trazido palavras, consolo, fortaleza, edificação. Essa é a estratégia de Deus nesse tempo. Ainda que seja difícil, ainda que não entendamos, como disse Paulo aqui, as coisas de Deus se entendem espiritualmente. Busque ao Senhor, busque a iluminação do Espírito Santo, que você vai entender. Se você não está entendendo ainda, busque ao Senhor, Ele vai mostrar claramente por que isso é necessário, por que estamos passando nisso. Ao mesmo tempo, o mundo está tendo um aviso, o mundo tem se voltado as costas para Deus, está tendo um aviso
parem, né? Olhem para mim, vocês não podem nada, se eu faço assim, eu paro vocês, se não param, vocês morrem, vocês são infectados. E o mundo todo tem parado, indústrias, comércio, aviação, navegação, tantas coisas. Isso está trazendo um prejuízo à economia, é claro, né? Mas nações soberbas, com muito dinheiro, estão sentindo que nessa hora não adianta o dinheiro, né? Adianta tomar alguns cuidados. E nós, amados, temos pouco dinheiro, um pouco mais de recursos. Nós, nos nossos lares, temos sido sustentados pelo Senhor. O Senhor tem suprido e fortalecido as nossas vidas. Nós estamos começando a ver também que não precisamos de tantas coisas como a gente tem que toda semana, sai para lá, sai para cá, consumismo, tantas coisas. Estamos mais em casa, estamos entendendo melhor, né, que não precisamos de tantas coisas. E eu recomendo a você, não veja tanta televisão, não veja muita notícia, só tem notícia trágica e ruim, e crises aqui, crises ali, problemas. Olhe para a notícia que nós temos há muito tempo, que Jesus trouxe, as boas novas do Evangelho. Elas nos animam, nos fortalecem, nos estimulam, nos levam à frente, nos levam avante, né? Hoje eu li uma frase que diz que foi do Einstein, que ele disse assim para o seu filho: meu filho, para você não cair da bicicleta, você sempre manter ela em movimento para frente, né? Sempre pedalando, sempre indo para frente. A palavra de Deus faz isso conosco. Ela nos leva para frente, ela não deixa você desanimar, você cair, você parar. Pedale, né? Vá em frente, continue buscando o Senhor com sua família, e a bênção do Senhor estará se manifestando no seu lar, na sua casa. Você crescerá, os dons começarão a vir. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quando terminar isso, haverá muitas pessoas que precisarão do Evangelho, precisarão do Senhor, estarão correndo, estarão buscando, porque só há esperança no Senhor. Mas com tantas distrações, isso era mascarado. As pessoas não se davam conta que toda a sua grande necessidade é de Deus. Era mascarado. Agora, com essa parada, a pessoa está caindo a ficha, estão vendo que precisam de Deus. E Deus é o nosso refúgio, como a pastora leu, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, no nome de Jesus, creia na estratégia de Deus e aceite este momento, obedeça ao Senhor e experimente a sua vitória no seu lar, na sua vida, e seja alguém que anima. Pode um momento ficar triste por não sair, porque realmente pode ser um pouco chato isso. Quem está acostumado com muitas atividades, que estão estudando, trabalhando, que passa o dia fora, não é fácil esse momento. Mas seja um instrumento para aconselhar, para ajudar, para orar junto, para trazer uma palavra de equilíbrio. Seja usado pelo Senhor, se deixe usar pelo Senhor nesse tempo. Seja um instrumento do Senhor, e você vai terminar este tempo com sua família, mas num degrau maior de crescimento espiritual. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça. Igreja do Senhor, nossos amigos, nossos irmãos que estão em outros lugares, que estão fora, também, se ainda o seu coração não é de Cristo, conceda a Ele o seu coração, abra a sua vida e convide-o para habitar o seu interior, e Ele vai cuidar dos detalhes da sua vida, de todas as coisas. Deus é poderoso e nos ama plenamente, completamente. Eu gostaria nessa hora de orar também. Ainda temos alguns irmãos que estão enfrentando um pouco dessa doença, e alguns têm familiares que não são da igreja, mas que têm contraído. E aqui próximo tem um vizinho aqui também que está com sua família,
aqui Deus tem realmente nos guardado, nos abençoado e sido misericordioso para conosco. Mas vamos orar. Eu convido você, igreja, nessa hora nós curvarmos a nossa cabeça e buscarmos ao Senhor juntos. Pessoal da saúde. Sim, isso é fundamental. Nós temos que nos lembrar sempre dos profissionais da saúde de um modo geral, que estão na frente de batalha, em especial aqueles que são nossos conhecidos, que são da igreja, né, e que estão enfrentando essa batalha, e não é fácil. Médicos, enfermeiros, enfermeiras e outros profissionais da saúde, como a nossa irmã Renata também, que é farmacêutica. Que Deus esteja sendo a sua fortaleza, que Deus esteja enchendo a sua vida e guardando, né, e protegendo, estendendo a sua mão de misericórdia. Vamos então orar. Senhor amado, nós confiamos em Ti, no Teu projeto mais alto, que o Teu caminho é mais alto daquilo que pensamos. Nós somos tão limitados, Senhor, nos nossos pensamentos, nas nossas conclusões, na nossa lógica, mas queremos aceitar a Tua ciência nesse tempo, Senhor. Queremos aceitar a Tua lógica, que é muito mais alta do que a nossa, que é muito mais elevada. E, Senhor, abrir os nossos corações a Ti, para Te dizer que Te louvamos por esse tempo. Ele não está sendo fácil, mas Tu estás nos ensinando, Tu estás, Senhor, nos fortalecendo, Tu estás, Senhor, trazendo muito equilíbrio e restauração aos lares das famílias. Senhor, socorre aqueles que estão doentes, socorre, Senhor, pela força do Teu poder sobre suas vidas. Ministramos saúde, ministramos a graça do Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, ministre, tocando suas vidas, o Espírito Santo, o fogo do alto, para queimar o mal, queimar essa enfermidade e trazer plena cura e plena restauração a todos. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda não entenderam bem esse Teu plano, o Teu projeto, e esclarece suas mentes e os conduz, Senhor, nesse tempo, debaixo da Tua potente mão poderosa, que nos sustenta, nos guarda e nos fortalece. Seja com Tua igreja, Senhor, até o tempo que nós nos encontrarmos de novo. Dê toda a direção, dê toda a graça, dê todo, Senhor, o suporte, que somente pelo Teu Espírito nós podemos prosseguir. No nome do Senhor Jesus, abençoamos Tua igreja, Teu povo, todos que nos ouvem nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor é contigo, irmão, irmã, busque-o de todo o coração. Nós temos que aproveitar esse tempo para o Senhor nos limpe, né? O Senhor nos dê um banho bem completo. Aquele banho que fazia tempo que a gente precisava tomar, né? E lá no interior, Ele limpar tudo aquilo que precisa ser limpo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.